Oi, bom dia, gente. Hoje é quinta-feira, né? Hoje nós vamos fazer estudo na disciplina de ciências. Mas antes de começarmos, a tia gostaria de deixar essa mensagem para que vocês, aliás, os pais e vocês possam refletir. Quando somos bons com as outras pessoas, somos bons com nós mesmos. A bondade precisa ser vista para que todos percebam quanto podemos colaborar para uma vida melhor. Muito bem. Então, gente, hoje nós vamos... O tema da nossa aula de hoje é o seguinte: os vegetais e os ambientes em que vivem. Terrestre, né? Pode ser um ambiente terrestre e o ambiente aquático. O ambiente terrestre é quando as plantas, né, elas nascem fixadas no solo, ou seja, elas têm caule, né, que sustentam as raízes e que são fixadas ao solo. Já a planta aquática é aquela planta que sobrevive na água, que vive na água, ou seja, habitando em rios, mares e lagos. A tia vai dar um exemplo de uma planta terrestre. Ó, essa plantinha aqui, gente, ela tá fixada ao solo, só que ela está, né, em um jarrinho, né? Mas ela é uma planta que está fixada ao solo. Nós temos adubo e terra aqui. Então, ela está enraizada, né? E ela vai crescer, ela vai ficar bem grande. Então, isso aqui é exemplo de uma planta terrestre. Nós temos vários exemplos de plantas aquáticas, né? Nós temos como exemplo essa daqui. Essa daqui, gente, ela é uma planta aquática, como também pode ser uma planta terrestre. Ela pode ser plantada tanto na terra como na água, ou seja, ela sobrevive na água. Aqui podemos perceber que ela está num frasco, né? Há 2 meses que ela está aqui, mas ela sobrevive tanto na terra como na água. Vamos para o livrinho de vocês, abrindo na página 54 e vamos ler juntamente com a tia, né? Os vegetais vivem em diferentes ambientes na terra, sobre a água e embaixo da água, em lugares muito secos e em lugares muito úmidos, e em regiões quentes e regiões frias. As plantas que vivem na terra são chamadas de plantas terrestres, e as plantas que vivem na água são chamadas de plantas aquáticas, né? Ou seja, existem os 2 ambientes, terrestre e o ambiente aquático. Aqui nós temos exemplo de 4 plantas, né? E o ambiente em que elas vivem. Preste bem atenção. O cacto, conhecido como chique-chique, a tia também trouxe uma pequena muda de um cacto, né? Essa é uma planta do deserto, né? Em lugares onde existem regiões muito quentes, né? E ela sobrevive no meio da região, ou seja, no meio da caatinga, né? Onde não existe água. Nós temos aqui também a imagem de uma planta que vive em vegetação muito fria. Aqui também outra imagem de uma planta que está bastante, né? Ela é uma vegetação muito extensa, muito grande, né? Na Mata Atlântica. E aqui a tia estava falando sobre a planta que vive na água, que sobrevive na água. Nós temos um exemplo. A Vitória Regia é uma planta aquática, né? Aqui ela está em meio a um lago. Muito bonita, né? Então, vamos para a página seguinte. Você conhece a planta ao lado? Aqui nós temos um tronco de árvore e ao lado nós temos uma planta. Essa planta é chamada de orquídea. É uma planta que ela está fixada no tronco da árvore, né? E você vai lá e planta e ela nasce dentro da árvore? Não. É uma planta que geralmente a semente dela, né? Ela é trazida pelos pássaros, pelos insetos e pelo vento. E ela se fixa num tronco da árvore e vai crescendo, né? Então, ela é uma orquídea, vive assim e não prejudica as árvores que lhe servem de suporte. Gente, ela também é conhecida como planta aérea, ou então epífitas, né? É uma planta que nasce, né, fixada ao tronco de uma árvore, né? Popularmente ela é conhecida como planta aérea, mas o nome certo, correto, é epífitas. Então, a maior parte delas vivem em florestas, né? Como a bromélia, a orquídea. E ao lado aqui nós temos outra imagem.
são musgos, eles são encontrados em lugares úmidos e com sombra. Geralmente a gente vê essas plantinhas em muros, em terras onde tem terra elevada, assim, onde tem muita umidade, onde é muito frio, você vê esse tipo de planta. E em lugares muito quentes e secos, como os desertos, crescem plantas como os cactos, né? Como os cactos. Essas plantas armazenam água em seu caule. Já em lugares frios, até mesmo com ocorrência de neve, existem os pinheiros. Então, aqui nós temos também o modelo do mandacaru, é outra planta do deserto. E aqui nós temos o modelo do pinheiro, né? Uma imagem representativa de vários pinheiros aqui, no caso. Então, ela sobrevive em regiões muito frias. Até mesmo na neve, ela pode sobreviver. Entenderam? Então, gente, prestem atenção. Nós vamos ter uma atividade no nosso livro de ciência, na página 56, né? Vocês, e na 57. A 56, nós temos aqui fotos de algumas plantas, né? Por exemplo, nós temos aqui a Vitória Régia. Aí você vai fazer a correspondência do ambiente em que ela vive. A Vitória Régia, gente, ela é uma planta que nasce em rios, lagos, né? Aí aqui você vai fazer a correspondência, ligando ela para o local em que ela vive. O coqueiro é uma planta que vive no litoral, geralmente, ó, em volta do mar. Você pode perceber a imagem aqui. E aqui nós temos vários girassóis, que ele nasce no campo. Então, você vai fazer a correspondência dos girassóis até o local em que ele vive, o ambiente dele, né? Na página seguinte, nós temos um pequeno texto, né, que é a preservação da floresta, que é próximas às cidades, pois garante um ambiente mais úmido e saudável, com maior quantidade de água nos solos. Além de plantas e animais, além disso, a floresta ajuda a preservar as margens dos rios a absorver a água em que vem de partes mais altas e que poderia arrastar solo para dentro dos rios, formando bancos de terra. A areia, fenômeno conhecido como arroceamento, que pode levar à seca total do curso da água na natureza. Água e floresta jamais podem se separar. Aí tem umas perguntinhas aqui, ó. Considerando as informações do texto, responda: quais benefícios você imagina que a floresta traz para a cidade? Representando na imagem. Aí você vai responder, né? Você poderia dizer que a floresta contribui para um ambiente úmido e saudável na cidade, né? É uma das respostas, mas você vai ter opinião própria de acordo com o que você está vendo. Na outra questão, por que o texto diz que a água e floresta jamais podem se separar? Por que será, gente, que a água e a floresta jamais podem se separar? Primeiro, porque a floresta é a preservação dos rios, né? Uma vez que impede que o solo seja arrastado para dentro dos cursos da água. Então, você vai ler novamente e vai dar a sua resposta, certo? Na terceira questão diz o seguinte: você consegue identificar uma árvore observando apenas a sombra dela? Faça isso na atividade 8 da página do seu caderno de criatividade e alegria. É aquele caderninho verde, aqui, da capinha verde, ó. Esse caderninho aqui, que você vai responder essa terceira questão aqui. Prestem bem atenção. Aqui você vai ter a silhueta das árvores e você vai fazer a correspondência, ligando a árvore à sombra que corresponde a ela. E aqui você vai desenhar a posição do sol nos quadros a seguir, onde tem os girassóis. Aqui, você vai olhar essa plantação aqui, essas árvores, e vai fazer o seguinte: observa a floresta a seguir e pinte de verde as plantas altas, de vermelho as plantas médias, de azul as plantas baixas. A pergunta: quais plantas recebem mais luz solar? Aí você vai responder. Quais plantas vivem em local mais sobreado? Entenderam? Vocês vão responder a página 10 e a página 11 do livrinho,
Caderno de Atividades e Alegria. Quem tem livro, com certeza esse caderninho vem juntamente com os livros, certo? Então, gente, as atividades de hoje a gente vai mandar a cópia pelo WhatsApp, como também a agenda, certo? E que vocês tenham entendido, né? E que façam as atividades e boa sorte!